Olá, sejam bem-vindos novamente. Essa videoaula 1.4 é a continuação da videoaula 1.3. A gente vai continuar vendo como calcular a complexidade, mas agora com um exemplo um pouco mais complexo, que é o algoritmo Bubble Sort. Vamos lá? Bubble Sort é um algoritmo de ordenação bastante simples. A ideia consiste de comparar e ordenar cada par de chaves numa determinada array. Esse algoritmo ele é bastante conhecido porque ele é muito simples e intuitivo de implementar. Vamos ver agora uma animação que demonstra como funciona o Bubble Sort. O que essa animação vai mostrar é que esse Bubble Sort ele vai começar analisando as chaves que estão nas posições 1 e 2. Esse par de chave, por exemplo, as chaves 70 e 60. Ele vai verificar então que esse par de chaves não está ordenado. A animação começou a rodar, ele comparou os pares de chaves na posição 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, agora 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7. O que a gente pode perceber é que nessa primeira interação, o que ele fez? Ele pegou a maior chave dentro da array e colocou ela na última posição. Com isso, o algoritmo ele estabeleceu um limite, ou seja, até a posição 6 dessa tabela que nós estamos visualizando, o algoritmo não está ordenado. E a partir da posição 7, ele está ordenado porque a gente já tem essa maior chave nessa última posição. Agora, ele vai fazer novamente a mesma coisa. Nessa nova interação, ele vai analisar par por par de chaves e ele vai pegar a maior chave da parte não ordenada e colocar na última posição da parte não ordenada, que é a posição 6. Então, como a gente vai perceber, ele vai começar comparando os 60 com os 50, que estão na posição 1 e 2, e vai trocar eles de lugares. Depois 60 com 40, como 60 é maior que 40, ele troca de lugar. O 60 e 30 ele vai trocar de lugar. O 60 com 20 ele vai trocar de lugar. E o 60 com 10 também ele vai trocar de lugar. Novamente, então, ele pegou a maior chave da parte não ordenada, que é essa entre as posições 1 e 6, e colocou na última posição da parte não ordenada. Agora, nós mudamos o nosso limite de lugar. Então, a parte ordenada compreende a partir da posição 6 e a parte não ordenada da array compreende as posições 1 a 5. Ele vai ter que realizar uma nova interação agora, onde ele vai ordenar a partir da posição 1 novamente. Então, comparou as posições 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Novamente, ele pegou o maior valor da parte não ordenada, que é o 50, e colocou lá no final da parte não ordenada, e novamente nós mudamos o limite para uma posição anterior. Ou seja, agora a nossa parte não ordenada compreende as posições 1 e 4, e a parte ordenada da array compreende das posições 5, 6 e 7. Vamos ver a continuação? Então, novamente, ele vai começar comparando os pares de chave que estão nas posições 1 e 2. Então, compara o 40 com 30, o 40 com 20 e o 40 com 10. Novamente, ele pegou o 40, que é a maior chave da parte não ordenada, e colocou na última posição dessa parte não ordenada. Aqui nós estamos movendo novamente o nosso limite, porque o 40, então, entra dentro do limite da parte ordenada, e agora, na parte não ordenada, nós temos apenas posições 1, 2 e 3. Vamos ver a continuação? Novamente, ele começa comparando as chaves que estão nas posições 1 e 2. Compara o 30 com 20 e depois o 30 com 10. O 30, então, passa a entrar na parte não ordenada e ele tem que realizar mais uma interação
para ele comparar as chaves que estão na posição 20 e 10. Troco 20 de lugar com 10 e agora a nossa array está completamente ordenada. O que a gente pode perceber aí é que para uma array de 7 posições, ele realizou 6 iterações, ok? Em cada uma dessas 6 interações, ele realizou um número diferente de comparações. Então, na primeira interação, ele teve que realizar 6 comparações. Ele comparou as chaves nas posições 1 e 2, depois as chaves que estão na posição 2 e 3, na posição 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6 e depois 6 e 7. Então, ele realizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações. Na próxima interação, ele teve que realizar apenas 5 comparações, porque o 70 já fazia parte da parte ordenada, né? O 70 já passou a entrar na parte ordenada da array. Então, ele só teve que comparar os outros elementos que estavam na posição 1 a 6. Então, ele realizou 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Na próxima interação, o 60 entrou na parte ordenada e ele precisou realizar, então, apenas 4 comparações, ou seja, para ele comparar os pares de chaves que estavam da posição 1 a 5. Ok? Ele sempre faz uma comparação a menos do que o número de chaves que estão naquele segmento da array. Se nós temos 5 posições, 5 elementos, 5 chaves, então ele tem que fazer 4 comparações, porque ele compara de par em par. Na próxima, ele só precisou realizar 3 comparações, na próxima 2 e na próxima apenas uma, onde ele comparou o par de chaves nas posições 1 e 2. Vamos ver o código do algoritmo Bubble Sort? Esse algoritmo recebe como parâmetro v, que é um vetor de inteiros contendo as chaves para ordenar. Esse algoritmo ele é basicamente composto por 2 laços for. O laço for mais externo, esse laço aqui, ele é responsável por cada uma das linhas de animação que a gente viu no slide anterior. Esse laço aqui, ele começa com i valendo v-length menos 1, que seria o tamanho da array menos 1, ou dito de outra forma, seria n menos 1 até 1. Certo? Então, para a nossa array de tamanho 7, o nosso i iria valer n menos 1, ou seja, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele iria executar essas 6 vezes, esse laço for mais externo. O laço for mais interno, esse outro aqui, ele tem essa variável interadora j, que vai começar valendo i e vai até, melhor, vai começar valendo 1 e vai até i. Ou seja, para a primeira interação do i, ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O j vai valer esses valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e vai executar essas vezes. Por quê? Porque quando j, que são os valores de j, quando ele valer 1, ele vai comparar os pares 1 e 2. É isso que ele está fazendo aqui dentro do if. Ele está comparando as chaves que estão na posição j, no caso 1, com a posição j mais 1, no caso 2. Se esse par não estiver ordenado, como é o caso do 60 com 50, ele vai trocar de lugar. É o que está acontecendo aqui dentro do if, certo?
Então, ele vai, na primeira iteração do i, com o i valendo 6, o j vai valer de 1 a 6, ou seja, ele vai comparar esse par aqui, depois quando o j valer 2, ele vai comparar os pares das chaves das posições 2 e 3, quando j valer 3, esse outro par aqui, quando j valer 4, esse outro par, quando j valer 5, esse outro par, e quando j valer 6, esse outro par. Quando o i valer 5, aí ele vai comparar, como ele já colocou o 70, né, na parte ordenada, ele vai comparar apenas esses pares aqui, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse. Por isso, o j vai de 1 até 5. Depois o j vai de 1 até 4, porque ele vai comparar apenas os 4 primeiros pares, e assim por diante. Então, como a gente acabou de ver, cada uma dessas linhas aqui corresponde ao laço formas externo, ou seja, a uma das interações do laço formas externo, a um dos valores do laço formas externo. E além disso, para cada valor do laço formas externo, para cada interação do laço formas externo, é realizado um número de comparações, ou seja, o laço for interno ele vai executar um número diferente de vezes. Então, 6 vezes na primeira vez, 5 na primeira vez, 4 na terceira e assim por diante. Isso para um array de tamanho 7. Ok? Uma outra forma de representar isso é dizer que o laço for mais externo, ele executou n-1 vezes, ou seja, aquela array ela tinha 7 elementos, ou seja, o tamanho n daquela array era 7, e o laço for mais externo ele executou n-1 vezes, 6 vezes. Para cada uma das interações, das n-1 interações do laço for externo, o laço for interno executou um número diferente de vezes. Ou seja, na primeira vez ele executou 6, na segunda 5, na terceira 4 e assim por diante. Ok? A gente pode dizer que o 6 é n-1, o 5 é n-2, o 4 é n-3 e a gente pode representar também o 3 como o próprio 3, o 2 e o 1. Uma outra forma de escrever isso é 6 mais 5, a gente está escrevendo isso aqui, certo? Mais 4, mais 3, agora nós estamos indo para cá, mais 2, mais 1. Então, para a gente saber quantas vezes ele executou, a gente quer fazer esse somatório. Só que em vez de utilizar os próprios números, como a gente quer uma notação que não seja específica para uma array de tamanho 7, mais genérica para uma array de tamanho 7, a gente vai trocar de 6 por n-1. Então, vamos lá. Então, o nosso 6, na verdade, é n-1. O nosso 5, a gente sabe que ele representa o nosso n-2. O 4 representa o nosso n-3. Depois a gente tem 3, 2 e o próprio 1, ok? Se a gente realizar esse somatório, né, porque o nosso objetivo é saber quantas vezes isso tudo aqui foi executado para qualquer tamanho de array, por isso a gente transformou de 6, 5, 4, 3, 2, 1 para valores correspondentes a n. Então a gente pode fazer uma simplificação, certo? Então a gente cota esse menos 1 com esse 1, esse menos 2 com esse 2, porque menos 2 mais 2 é 0, e esse menos 3 com 3. Então, a gente ficou com vários n's, e quantos n's a gente tem? A gente tem n sobre 2 elementos. Concordam? Ó, isso é igual a n-2. 1, 2, 3n. Né? Isso é igual a
o nosso n era 7, então sempre lembrando que o nosso n é igual a 7. 7 dividido por 2 é 3,5, truncando a gente tem 3, certo? Então a gente tem n sobre 2 vezes o n. Então isso nada mais é do que n ao quadrado dividido por 2. Como a gente está mais preocupado com essa que a gente chama de ordem de grandeza ou ordem de crescimento, a gente vai descartar esse 2 dividindo, certo? Então, na verdade, nós vamos ter como complexidade O de n ao quadrado, ok? Essa complexidade é um pouquinho maior do que a complexidade O de n que a gente tinha visto nos outros algoritmos. Então, esse algoritmo aqui, ele pertence a uma família de algoritmos que levam um tempo maior de execução. Se a gente pudesse escolher, se a gente tivesse um algoritmo de mineração de tempo O de n, a gente iria preferir eles do que um algoritmo com tempo O de n ao quadrado, né? Vamos pensar então que o nosso n seja 100, né? Um tempo O de n, ou seja, um tempo linear, ele seria alguma coisa próxima a 100. Já um tempo n ao quadrado seria 100 vezes 100, seria um tempo muito maior, mais próximo de 10.000 execuções. Ok? Então, claro, a gente sempre iria preferir o algoritmo O de n em vez do algoritmo O de n ao quadrado. Então, para a aula de hoje seria apenas isso, sempre lembrando que as nossas videoaulas são baseadas no livro Algoritmos, do Colin Levinson e colegas. Em especial, essa videoaula foi baseada no capítulo 2, e eu reforço aqui a vocês que seria muito interessante que lessem esse capítulo para se aprofundarem no assunto que a gente viu nessa videoaula. E não percam também a próxima videoaula. Na próxima videoaula a gente vai ver o que seria o melhor caso, um pior caso e um caso médio na análise de algoritmos. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.